Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, e que teu Espírito Santo possa trazer para nós mais e mais da revelação de tudo aquilo que eu não alcançar. Em nome de Jesus. Esse salmo fala sobre a misericórdia de Deus. É um cântico de ação de graça pela bondade e fidelidade de Deus, que perdoa os seus fiéis e nos enche de benefícios e de bênçãos. Esse é o Salmo de Davi. E o que esse salmo pode falar para nós nessa manhã, a respeito disso tudo que já ouvimos aqui, para que nós possamos verdadeiramente louvar e bendizer o nome do Senhor. Bendize é uma forma de verbo no imperativo, é uma ordem, nada mais, nada menos. Davi está dando aqui uma ordem para a alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. A palavra de hoje traz para nós uma reflexão sobre louvor e adoração. Eu tomei a liberdade de dar um título e coloquei preparados para um novo tempo de louvor e adoração a Deus. Bom, deixa eu só ligar esse negócio aqui, senão o gordo vai derreter. Bendize, ó minha alma. É isso que Davi está ensinando para nós. Quando o assunto é louvor e adoração, eu acredito que aqui, muito provavelmente, você pode pensar: eu já ouvi o suficiente sobre esse assunto. Afinal, participamos todos os finais de semana dos cultos. E sempre tem esse momento, o momento de louvor, como acabamos de ter agora. Mas quando pensamos que louvor e adoração fazem parte da vida de quem reconhece quem Deus é e o que Ele tem feito em toda a história, e essa é uma reação esperada por quem aprecia o louvor de algo ou alguém. Precisamos atentar hoje, nos dias de hoje, para verdadeiramente o momento de louvor e adoração a Deus. Por isso, eu fiz questão de começar esse culto, de começar essa palavra com um momento de oração, um momento de oração individual, onde nós podemos verdadeiramente nos colocarmos na posição em que Deus quer para nós. Aí você vai falar: eu já li de tudo, eu já vi isso tudo, eu sei disso aí tudo.
A questão é saber e entender por que adoramos. Por que adoramos? Momento de louvor e adoração. O pastor Rodrigo ministrou isso. Eu falei, ele vai acabar falando toda a minha pregação. Porque essa é a essência de nós estarmos reunidos aqui. É o único motivo de nós estarmos reunidos nesse lugar. Buscando a face de Jesus e rendendo louvor e adoração a Ele. No livro de Apocalipse, no capítulo 4 e capítulo 5, respectivamente, o capítulo 4 vai falar sobre a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. E nada mais é, quando eu fui ler, eu fiquei falando, poxa, é tão repetitivo isso. Às vezes a gente repete tanto a música. Mas se você não conseguir repetir aqui, lá vai ser mais, você não vai conseguir ficar lá. Porque lá é só santo. Santo, santo, santo. 24 horas falando santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No versículo 11 do capítulo 4 vai dizer, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O capítulo 5 vai falar sobre a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Que lá no versículo 9 vai dizer assim, ó, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória. Versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A quem estamos adorando? De que forma estamos adorando? O que nos traz aqui, o que nos faz adorar o Senhor? É a adoração. João descreve um cenário grandioso de adoração a Deus. Ou seja, existe louvor e adoração no céu. Existe também na terra, pois a palavra diz, assim na terra como é no céu. Eles estão diante da glória de Deus e nós clamamos por essa glória, por essa mesma glória aqui na terra. E essa semana das dúvidas que nós pastores temos e das indagações em casa, a gente, não sei nem o que a gente estava conversando, e a gente começou a falar de como seria no céu. Eu fiz a primeira pergunta e falei assim, como que deve ser no céu? Será que a gente vai reconhecer as pessoas no céu? Será que nós vamos estar juntos no céu? Será quem que eu vou encontrar no céu? De que maneira
ficaremos e nos posicionaremos no céu. Aí veio para mim essa palavra de Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 24 horas por dia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender e ter em mente que louvor é diferente de adoração. Mas andam lado a lado, andam juntos. Ambos são essenciais para expressar o nosso amor, a nossa devoção a Deus. O louvor consiste em elogiar, exaltando a natureza de Deus e as suas realizações. É claro que fica mais fácil fazer isso por meio de quê? Da música. Meio da música. Mas não precisa ser necessariamente por meio dela. Por exemplo, você já teve no trânsito. Hoje, uma pessoa compartilhou na nossa classe que no trânsito é a hora que ele ora. É a hora que ele louva o Senhor. E eu me lembrei, quando estava escrevendo isso aqui, lembrei do pastorzão. Que ele colocava lá os CDs dele para adorar. Enquanto estava todo mundo dormindo, ele estava adorando. E aí Deus falou para ele: quero ver fazer isso quando você não tiver mais nada para fazer. A adoração só estava acontecendo naquele momento, porque não tinha outro caminho. Estava sentado e ouvindo ali o louvor e adorando. Vai ter que dirigir não sei quantas horas. Não é? No dia a dia. Quero ver no dia a dia parar tudo para adorar, isso aí. E eu converso, irmão, que às vezes eu estou no carro, o rádio está ligado, mas eu não estou ouvindo. Se desligar o rádio, eu vou falar assim, poxa, desligou o rádio. Mas eu não estou prestando atenção. A hora que eu vou prestar realmente atenção é a hora que não tem trânsito, é a hora que está tudo calminho, aí que eu vou, está tocando essa música. Não guardo letra de música, nome de cantor, não guardo nada. Nada. Mas é nessa hora que estava acontecendo aqui a adoração. Estava sozinho no carro. É nesse contexto que o uso dos louvores foi incorporado à liturgia dos cultos. Por meio da música, onde se reconhece o imenso poder da música, das notas musicais. Quando utilizadas com sabedoria, pode nos conectar profundamente e enfatizar a mensagem do culto. Mas nós não podemos ficar só nisso. Porque em qualquer lugar, dependendo do som que estiver tocando, o seu corpo responde. Seu corpo responde. Se tiver um batuque, um samba, e você estiver desligado, você vai perceber que vai ter uma hora que você vai estar batendo o pezinho. Ele mexe com você. Precisamos nos conectar profundamente e enfatizar a mensagem do culto. Por vezes as pessoas esquecem qual foi a passagem bíblica que foi ministrada durante o culto, mas se lembram facilmente das canções que foram ministradas e entoadas, cantadas. Facilmente. Ao ponto de conversarmos e falar, lembra aí aquele louvor que tocou, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Foi lindo. Mas depois o pastor leu a palavra do Senhor. E qual foi mesmo o livro? Rapaz, não sei, deu um branco. Deu um branco. Isso que eu estou falando para vocês, primeiro veio para mim.
Porque facilmente nós esquecemos. Facilmente nós deixamos as coisas passarem. Ou seja, nossas canções não apenas exaltam a grandeza e os efeitos de Deus e os feitos de Deus, mas também atuam como meio de ensino e aprendizado. Elas não estão voltadas para o homem, mas são uma manifestação de adoração ao único que é digno de tal devoção. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele disse: mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Já a adoração transcende o louvor. Ela passa um pouquinho do louvor, pela sua profundidade espiritual. Por isso, quando nós vemos aqui o ministro, vamos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele já está sentindo que aquele momento onde ele já pode ministrar aquela adoração. E às vezes, nós estamos desligados disso. Nós não acompanhamos. Por que nós não acompanhamos? Estamos distraídos na casa do Senhor. Não estamos verdadeiramente ligados no que está acontecendo. Naquele momento de louvor e de adoração. Adorar se assemelha mais a apreciar o valor de algo ou alguém e viver para servir e agradar aquele que é adorado. Portanto, não se limita apenas ao ato de cantar, mas engloba ações de amor e serviço a Deus. A adoração consiste em colocar Deus no centro de tudo e reconhecer a sua soberania. Soberania de Deus. Às vezes queremos adorar e não reconhecemos a soberania do Senhor. Quando isso acontecer, viveremos momentos maravilhosos na presença do Senhor. Maravilhosos. A adoração permeia cada aspecto da nossa existência, tornando a nossa vida uma jornada contínua de adoração a Deus. Adorar em todo o momento. Adorar em todo momento. É importante enfatizar que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, adorar a Deus nos torna mais verdadeiramente humanos. Ao dirigirmos a nossa adoração àquele que nos criou, encontramos o significado de uma vida plena. É por isso também que a teologia é muito importante para a vida cristã. Visto que a teologia busca entender a natureza de Deus. Por isso que nós batemos na mesma tecla, convidando a todos a participarem da escola dominical. Buscando o quê? Buscando esse conhecimento do Senhor. Nós tivemos participações hoje ótimas na classe dos homens, falando sobre Jonas. Eu tenho certeza que todos aqueles que ali estavam, quando forem questionados a respeito de qualquer coisa, a respeito de Jonas, terão a resposta. E hoje foi o dia da prova, né? Todos fizeram a prova, responderam lá as questões. Tem sido uma bênção a nossa escola dominical. Uma bênção. O deleite na adoração surge quando nos empenhamos em compreender a verdade sobre Deus por meio da revelação contida nas Escrituras.
Não temos como adorar a Deus, ser um verdadeiro adorador, se não estudarmos a palavra do Senhor. Não tem como. Senão estaremos fazendo uma coisa, dizendo também uma coisa que nós mesmos não fazemos. Como falar de algo que não se conhece? Como? Não tem como. Então precisamos estudar a palavra de Deus. Davi compreendeu a importância da ordem na adoração. A adoração não é um ato desordenado, algo que se realiza de qualquer maneira. Por isso a gente busca sempre colocarmos em oração, entregarmos, abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo faça morada e nos conduza à verdadeira adoração. Quando Uzá perdeu a vida ao tocar na arca, vocês lembram? Davi percebeu que, para além de transportar a arca de maneira apropriada e de oferecer sacrifícios adequados, lembram disso? 6 passos ou 3? 6 passos e um sacrifício, conduzindo a arca. A música desempenhava um papel crucial na adoração. E no meio dos louvores, ao levar a arca até Jerusalém, organizou músicos e cantores para cercá-la, instituindo turnos de adoração que funcionavam 24 horas por dia. Tivemos, há pouco tempo, 12 horas de adoração, 12 horas de louvor, 12 horas na presença do Senhor. Para aqueles que estiveram aqui, foi uma bênção muito grande. Podemos verdadeiramente sentir a presença do Senhor e reformular, recalcular a nossa rota. Tem até um livro, né? Recalculando a rota? Acho que tem. Podemos recalcular a nossa rota nesse dia. De tão grande foi, tão grandioso foi aquele momento. Mas para isso nós precisamos estar ligados no Senhor. Para perceber tamanha grandeza, precisamos estar verdadeiramente ligados naquilo que nós estamos fazendo. Experimentar a presença de Deus. Isso permitia o povo fazer isso. Sobretudo, Davi entendeu que Deus não encontrava satisfação apenas nos rituais de sacrifício. O que Deus desejava era cultivar uma relação com o seu povo, através da música, da dança, dos cânticos, da adoração. E os louvores expressavam a presença de Deus. No centro dos louvores e da adoração está Deus. Precisamos entender isso sempre. Louvar e engrandecer o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, entendendo que Ele é o centro. É isso que nós precisamos entender. O propósito é e sempre será enaltecer a Deus e glorificá-lo. Quando reconhecemos a verdadeira natureza de Deus, demonstramos nossa gratidão por meio de palavras, cânticos, ofertas e serviços. Em outras palavras, o reconhecimento leva uma resposta de gratidão por meio dessas canções. Consegue perceber que existe uma ação no louvor e na adoração a Deus? Uma que sobe e outra que desce, nos dando resposta da parte de Deus. Dependendo daquilo que eu e você viermos buscar, nós receberemos a resposta em meio aos louvores e à adoração.
se estivermos verdadeiramente ligados ao Senhor, com os nossos corações abertos, recebendo a presença do Espírito Santo, no primeiro louvor, já teremos a nossa resposta. Consegue perceber isso? Porque Deus nos dá essa resposta. Davi, no Salmo 103, que nós acabamos de ler, também nos orienta a ordenar a nossa alma. Ordenar a nossa alma. Quem nunca? Hoje eu não estou muito afim de ir para a igreja. Quem nunca? Eu acho que hoje eu não vou, não. Vou dormir mais um pouco. Estou muito cansado. Quem nunca? Eu várias vezes. Mas não me vence. Se eu não estiver aqui, está acontecendo alguma coisa muito séria para eu não estar. Eu preciso estar nesse lugar. E Davi, no Salmo 103, nos orienta a ordenar a nossa alma, nosso espírito, a louvar e bendizer o Senhor. É um salmo particularmente especial e impactante, pois em muitos momentos nos sentimos desanimados. Desanimados. E a instrução de Davi é para que fazemos o quê? Comandemos a nós mesmos a louvar a Deus. Alma bandida, alma rebelde, vai para a casa do Senhor. Um exemplo claro do poder do louvor e da adoração como hábitos transformadores é quando entramos no templo. Não podemos permanecer da mesma forma. Sempre que nós entramos no templo, não podemos permanecer da mesma forma. Por isso, a gente busca em oração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa, para que possamos verdadeiramente adorar e engrandecer o Teu nome. Para uma verdadeira adoração, não podemos permitir que qualquer coisa nos distraia. Qualquer coisa nos distraia. E hoje o que mais vemos acontecer é isso. É um celular, é beber água, é ir no banheiro, é conversa paralela, é uma mosca. Eu coloquei uma mosca aqui porque eu lembrei de um garoto, quando a gente estava na igreja metodista da Taquara. Eu lembrei do Igor. O Igor, hoje na igreja, baterista, mas o Igor era um menininho, e lá na igreja da Taquara ele tem um altar assim, é mais alto, e as crianças iam para ali, fazer a apresentação das crianças, cantar, louvar. E o Igor era um menininho que ele ficava assim parado, quietão, né, dele. Se passasse uma mosca, ele ia com a mosca. E largava tudo para lá. E ele ficava olhando, olhando. Isso também é uma distração. Nós precisamos nos manter firme. Nos manter firme. Nós vimos agora há pouco tempo aí, vários shows aí. As pessoas estavam ali há 2 ou 3 dias naquele lugar. Esperando. Sem ir ao banheiro, sem beber água. Para fazer isso tinha que fazer ali, senão perdia o lugar. Aqui meia hora. A gente não consegue ficar sem beber água. Aqui meia hora. Dá vontade de ir no banheiro 6 vezes. Aqui meia hora. Uma mosca distrai a gente. Eu estava pensando com as minhas ideias, eu falei assim, acho que eu vou falar com o pastorzão quando a gente estiver bem, a gente construir aqui um
tapume daqui até lá. E aí as crianças passam aqui e a gente não vê. Bloquear a distração das pessoas. Mas isso não é feito em qualquer lugar. Não é feito. E mesmo assim eles prestam atenção. Nós é que estamos errando, deixando que qualquer coisa nos distraia. Precisamos atentar para isso. Louvor e adoração não é somente na hora da música. Não. É em todo o momento do culto. Até mesmo quando estamos sentados, ouvindo a palavra do Senhor, é um momento de adoração. Em todos os momentos. Na oração, na música, na palavra, na oferta, nos anúncios. Precisamos demonstrar aqui a nossa adoração. Através do louvor e da adoração, que recordamos de grandiosos feitos de Deus ao longo da história, avivando aqui a nossa fé. O hábito do louvor e da adoração trabalha em nosso imaginário, nos conectando no presente com o passado e nos lembrando constantemente de quem está no controle de tudo e também das nossas vidas. O louvor e a adoração é muito mais do que palavras, muito mais do que melodia. Nosso espírito e coração é algo que nos aproxima do nosso Deus, o nosso Criador. É uma jornada de devoção direta ao Senhor. O Salmo 71 vai dizer: Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Às vezes a gente lê, só lê, mas não presta atenção no que está lendo. Ele está dizendo que é constantemente. O salmista declara nesse texto que o próprio Deus é ou precisa ser o seu motivo de louvor. Sendo assim, nada precisa acontecer para louvar a Deus. Devemos louvar porque o Senhor é Deus. E isso é o suficiente para que mereça o louvor. Então não precisamos condicionar nosso louvor ao Senhor, aos fatos que podem acontecer ou não. Eu não posso simplesmente louvar porque eu sei que eu vou louvar e vou adorar e Deus vai me abençoar. Eu vou louvar e vou adorar e eu sei que aquela pessoa que eu estou orando vai se curar. Eu vou louvar e vou adorar e sei que aquilo vai acontecer. Não. Não é por isso que nós devemos adorar e louvar ao Senhor. Por isso Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem ao Pai em espírito e em verdade. É dessa forma que nós vamos chegar à adoração perfeita. Qual o seu motivo de louvor? Qual o seu motivo para adorar Deus hoje? Vamos ter 3 momentos na vida do povo quando adoram o Senhor e aprendem um pouco mais sobre a verdadeira adoração. 10 minutos. Vou chegar lá. O primeiro momento é quando eles adoram para a glória de Deus. Livro de 2 da Crônicas 5, do 13 ao 14. Não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas aqui vai dizer que o povo adora quando a primeira vez no nome do Senhor, quando o nome do Senhor é louvado no templo. E a glória do Senhor encheu aquele lugar com uma nuvem que era conhecida como Shekinah. Shekinah de Deus. E a tua Shekinah, a glória de Deus. Essa era a manifestação visível da presença do Senhor.
e de que ele aceitava a adoração do seu povo. O povo de Deus já estava com o coração alegre e consagra aquele maravilhoso templo, mas quando da chegada da arca, viram a glória de Deus encher a casa e os seus corações saltaram de júbilo. E eles davam brados de adoração enquanto os seus corações batiam em ritmo acelerado de tanta emoção. E é dessa forma que às vezes nós nos sentimos enquanto louvamos e adoramos ao Senhor. Na quinta-feira eu pude compartilhar aqui que no momento de louvor e de adoração, sem olhar para trás, eu imaginei, caramba, a igreja está lotada. Lotada de anjo, porque estava um negócio muito bom. A presença do Senhor estava manifesta aqui naquele dia, na quinta-feira. Foi ótimo. E eu gostaria de ter isso sempre. Eu busco ter isso sempre. Eles adoraram a Deus pela glória que viram naquele templo. O Senhor enviou um sinal para mostrar a grandeza do seu poder, que era muito maior do que o templo. Eles estavam maravilhados com o templo. Aí Deus manda um sinal para eles entenderem que Deus era muito maior que aquele templo. Eles não poderiam adorar a Deus por ter um templo lindo como aquele, e sim adorar pela grandeza de Deus. Era isso que Deus queria mostrar. Que a glória de Deus significa louvar ao Senhor por causa de seus maravilhosos feitos em nossas vidas. Busque sentir a presença de Deus na adoração. E se concentre. Não permita que nada interfira nesse momento. Louve ao Senhor pelas grandes obras que Ele tem feito na sua vida. Experimente a sua presença, enchendo o seu coração de alegria. O segundo ponto de adoração foi quando eles adoraram apesar de seus pecados. Salmo 137, versículos do 1 ao 6. Também não vou ler, senão a hora urge. Mas esse salmo, anota aí no seu caderninho para você ler em casa, versículos 1 ao 6, Salmo 137. E você vai ver que esse salmo relata o sentimento do povo de Deus no tempo em que viveram cativos na Babilônia. Foram 70 anos vivendo cativos. O motivo do cativeiro babilônico foi a desobediência a Deus. Por muito tempo, deixaram de adorar a Deus e por isso foram escravos por tanto tempo. O sentimento daquele povo era de muita dor e ausência de louvor, fez com que se perdesse a alegria de viver. Eles perderam literalmente a alegria de viver. De tanta dor, de tanto sofrimento que estavam sentindo. Achavam que louvar ao Senhor em terra estranha era sinal de desobediência e por isso não podiam adorar a Deus. Quando o povo de Deus foi atacado por seus inimigos, a Arca da Aliança, que era um símbolo de adoração e manifestação da presença de Deus, foi levada cativa. Então, uma mulher declarou, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Esse era um sentimento daquele povo. Era por isso que eles estavam passando. O coração deles, a mente deles, só pensavam nisso. A arca foi levada, acabou, não tem mais. Deus se foi, largou a gente aqui. Mas não era nada disso que Deus queria para eles naquela hora. Porque a glória havia se ausentado deles e não sentia mais a presença do Senhor para adorar. As harpas e instrumentos de música
está relatado no texto do povo de Deus, estavam pendurados nas árvores. Eles sabiam que não podiam adorar a Deus em pecado, oferecendo fogo estranho ao Senhor. Eles sabiam disso. Eles estavam em pecado. Eles estavam revoltados. O pensamento, o coração deles não estava em Deus. Não tinha como adorar. Muitas vezes estamos tristes e com vontade de sentir a presença de Deus e não conseguimos, porque o livro de Isaías, vai nos dar a resposta. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. Tudo tem resposta na Bíblia. É um manual que nós, às vezes, não sabemos procurar, não sabemos decifrar. Por isso é um livro que as palavras são vivas. Existe o jeito certo de ler a Bíblia. Antes de adorar a Deus, devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E então pelo caminho aberto pelo sangue de Jesus, que nos perdoa. Somos entronizados na presença de Deus em adoração. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de João, 1 João, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Não é só de algumas. Existe algo que te impede de sentir a presença de Deus? Ou tira a sua alegria de louvar ao Senhor? Peça perdão a Deus, para que o Senhor restaure a sua adoração. Adore. E se o sol... Pena, né? Se perdeu. Se perdeu em outro caminho. Não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Eu não vou cantar, que eu não sou doido, né? Mas era isso que estava faltando. Se a gente for prestar atenção na letra dessa música, ele vai dizer simplesmente adore. Porque o fogo no altar precisa estar aceso sempre. O fogo no altar precisa estar aceso sempre. Jeová Jireh, provedor. Ele sabe o que você precisa. Eita. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece, tenho tudo o que eu preciso em mim. Que letra. É essa adoração. O cantor, o autor, hoje já. Mas é baseado nisso, numa letra de canção assim, é que nós devemos parar e pensar que podemos perder. Nós precisamos parar e pensar e saber que nós podemos se perder. Porque ele se foi. Ele se foi, que eu digo, ele perdeu. Precisamos confessar os nossos pecados. Adore a Deus, reconhecendo a sua santidade. Santidade. Terceiro e último ponto. Diga glória a Deus, ele vai parar de falar. Está vendo? A irmã está dando glória a Deus.
O outro ponto é quando adoraram na alegria e na tristeza. Vocês vão encontrar referência lá em Esdras. Existe Esdras na Bíblia. Esdras capítulo 3, versículos 10 e 13. Anotem aí. Já é meio-dia e eu falei que eu ia parar cedo. Quando o povo de Deus foi devolvido à sua terra prometida por Deus, o templo de Deus foi restaurado e no culto de consagração do templo houve um forte barulho de adoração. Havia pessoas chorando porque se lembravam da glória da antiga casa e também pessoas que bradavam louvores pela casa nova. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. É uma afirmação. A glória da segunda casa precisa ser maior que a da primeira. O dia de amanhã precisa ser melhor do que o dia de hoje. O som de lamento e alegria ao mesmo tempo se misturava de maneira que não se podia discernir o riso do choro. Ambos os sentimentos, no meio do povo, eram motivos de louvor. Deus havia restaurado o motivo de louvor do seu povo. E eles adoraram ao Senhor. Quando adoraram a Deus, mesmo na prova, como fez Jó. Deus restaura a nossa sorte. E colhemos com alegria, que semeamos com lágrimas. Quantos de vocês já não semearam com lágrimas? Eu conheço várias pessoas que até hoje semeiam com lágrimas. Mas tenha certeza de colher algo bom vindo de Deus, porque Ele só nos dá o que é bom. Às vezes pensamos assim, não é possível. Calma. Ele está preparando para você. Ele vai te dar só o que é bom. A adoração deve ser uma atitude de total rendição a Deus. Total rendição. Independentemente das circunstâncias e problemas ou sentimentos, Deus sempre será Deus, muito além de qualquer problema que passamos. Está com problema? Está difícil? Deus é muito maior que ele. Precisamos nos colocar na posição, sermos verdadeiramente adoradores, independente de qualquer coisa. Não tem como tirar um momento e parar para pensar nos meus problemas. Não é isso que Deus quer. Ele quer entrega total. Enquanto adore, esqueça os seus problemas. E as outras coisas, as demais coisas, Ele vai lhe acrescentar. Deus sempre será Deus, muito além de qualquer coisa ou problema. Mesmo que tudo em nossa vida mude, Deus nunca mudará. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Malaquias que o seu louvor permanece para sempre. No Malaquias não, Salmo 110. O seu louvor permanece para sempre. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu oro ao meu Senhor. Essa paz... Eu não vou cantar não, né? É cântico de velho que eles falam. Essa paz que eu sinto em minha alma. Ó, tem gente comigo, tá vendo? Não é porque tudo me vai bem. Precisamos ter isso na nossa consciência, na nossa mente. Às vezes eu te vejo feliz, alegre, contente.
mas eu nem imagino o problema que você está passando. Mas eu quero te dizer, Deus sabe, Deus conhece o seu pensamento, Ele esquadrinha a sua mente, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você está pensando e o que você está sentindo. Ele é Deus, Ele é Deus. E eu quero concluir. Passei 3 minutos do horário. Depois eu vou ver se eu coloco completo lá para os irmãos poderem pegar tudo. Conclusão. Vou concluir mesmo, já falei 3 vezes, né? Depois da terceira, né, pastorzão, que a gente conclui. Depois da terceira, 40 minutos depois, a gente conclui. Temos muitos motivos para adorar a Deus e não podemos nos esquecer dos benefícios que recebemos do Senhor. E adorar ao Senhor de toda a nossa alma, como diz o Salmo 103, no versículos 1 e 2. E eu encerro assim, com esses 2 versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aprendemos hoje que o povo de Deus passou por 3 situações em sua vida de adoração. Quando contemplaram pela primeira vez a glória de Deus, quando pecaram e não conseguiram mais adorar ao Senhor, quando o templo foi restaurado e puderam voltar a adorar. Precisamos aprender e devemos adorar a Deus em todo o tempo e nunca perder a oportunidade de prestar nosso louvor ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Muitas vezes experimentamos a presença poderosa de Deus quando estamos em adoração, mas depois perdemos essa experiência com o passar do tempo. E então precisamos ser restaurados como adoradores. A igreja hoje precisa dessa restauração. A igreja hoje precisa desse mover. Clamarmos verdadeiramente a Deus, buscando a restauração do povo dele, para que possamos adorar e engrandecer o seu nome em todo o tempo. Adore a Deus de todo o seu coração. A palavra para nós que fica hoje é essa. Adore a Deus de todo o teu coração.